A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta madrugada, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, amigos em Cristo, neste propósito de jejum, de oração, de leitura da Palavra de Deus. Nós iremos meditar na Palavra do Senhor, no livro do apóstolo São Pedro, né? Em nome de Jesus. Livro do apóstolo São Pedro, na segunda carta de Pedro, né? Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, e alguns versículos da palavra de Deus nós iremos meditar nesta madrugada, né? Que diz assim a palavra do Senhor: os falsos mestres, né? Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá, né? Você conhece manga porque a mangueira ela dá manga. Você conhece a goiaba porque a goiabeira dá goiaba, né? A planta. Então, Jesus uma certa vez disse que nós conhecemos os mestres, né? O ser humano pelos frutos que lhe dão, né? Ele disse: de uma mesma fonte não pode jorrar águas amargas e doces, né? E o pé de espinheiro não pode dar figos, não é verdade? Então, hoje, nos últimos tempos da igreja na terra, temos visto muitos falsos profetas, né? Pessoas que se dizem ser de Deus, né? Mas as suas obras negam. Porque Jesus disse isso. Ele ensinou que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. E Pedro, escrevendo aqui na segunda carta, né? Segunda carta de São Pedro, o apóstolo, no capítulo 2, o versículo 1, vou ler alguns versículos. Ele descreve algumas atitudes de homens e mulheres que se passam por homens e mulheres de Deus, mas na verdade as suas obras o negam, né? Que Cristo está na vida de cada um deles e que eles estão fazendo a obra de Deus porque por amor a Deus, né? Por amor à sua palavra. Como diz aqui o capítulo 2, né? E o versículo 1 diz assim, ó: no passado apareceram falsos profetas. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres, que entre vocês eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade, né? Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta
e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esses homens bons que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que não seguem os seus próprios desejos, que seguem seus próprios desejos imorais e despreza a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos, orgulhosos, eles não têm nenhum respeito pelo glorioso seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos visto muito isso, né, gente? Pessoas brincando com a palavra de Deus, com o nome do Senhor, né? Pessoas que não temem a Deus, não guardam os mandamentos do Senhor, mas brincam com as coisas de Deus. E Pedro, escrevendo aqui na sua carta, ele deixa bem claro que Deus não poupou os anjos, né, que pecou contra Deus, os demônios. Hoje eles estão em correntes eternas, a maioria deles, né? Porque tem anjos, irmãos, caídos, demônios, que eles estão acorrentados. Porque se eles estivessem soltos, eles destruiriam a humanidade com tanta destruição e desgraça. Por isso que há uns mais maldosos e perversos, que eles estão acorrentados, como está dizendo a palavra de Deus aqui, para o grande dia do juízo. Que eles também vão ser julgados e jogados no lago de fogo e enxofre, destruídos eternamente. E Pedro fala que como Deus não poupou Sodoma e Gomorra, né? Aquela cidade onde só tinha perversidade, maldade, prostituição, crimes, e Deus fez chover fogo do céu, enxofre, e destruiu Sodoma e Gomorra, e só salvou-se Ló, né? Deus mandou os anjos lá para visitar Sodoma e Gomorra e tirar Ló, que era um homem temente a Deus, e salvar também as suas filhas, né? Para que e a sua família, mas a mulher, ela olhou para trás, né?
E diz a palavra que ela foi transformada numa estátua de sal, porque ela desobedeceu a ordem dos anjos que foram livrar a Ló e a família. E os anjos disseram: sai daqui e não olhe para trás. E ela olhou e pecou, desobedeceu a ordem dos anjos. E ele dá mais um exemplo sobre a geração de Noé, onde casavam, comiam, davam-se em casamento. E Deus mandou Noé criar a grande arca, né? Porque ia mandar um dilúvio de 40 dias e 40 noites, porque a maldade naquela geração era tão grande, a perversidade, o pecado diante dos olhos de Deus, que Deus não se agradou e disse: eu vou destruir o mundo com água. E ele dá o exemplo dos mestres, né? Falsos mestres, homens gananciosos, homens maldosos, né? Que eles não estão preocupados em ver você nos caminhos de Deus, servindo ao Senhor, salvo na pessoa de Cristo, mas simplesmente gananciosos naquilo que vocês podem dar a eles financeiramente. Então você tem que vigiar muito para você não ser enganado, né? Como a palavra está dizendo aqui, pelos falsos mestres, nuvens sem água, né? Nuvens vazia, povo vazio das coisas de Deus, né? Do temor a Deus, não guarda os mandamentos do Senhor, a sua santa palavra. Assim como Deus castigou Sodoma e Gomorra, castigou a geração de Noé com o dilúvio, está dizendo aqui também que o dia dessas pessoas estão preparadas também, elas estão sendo, o dia delas preparado para o grande juízo final, onde Deus vai cobrar delas também. Porque Deus vai cobrar muito mais, meu irmão, minha irmã, meu amigo, daqueles que conhecem a palavra, do que aqueles que nunca tiveram ainda um encontro com Cristo e não conhecem a palavra de Deus, são ignorantes a respeito da palavra de Deus, das coisas de Deus. Mas aqueles que já conhecem e não fazem a obra de Deus como deveriam fazer, com amor às almas, com amor ao próximo, com zelo pela obra de Deus, pela palavra de Deus, mas simplesmente enganam, mentem para se beneficiarem, né? Não levando as almas, as vidas ao caminho do céu, mas levando à prática cada vez mais do engano. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, meu amigo, meu irmão. Que Deus tenha compaixão de nós e abra-se o nosso entendimento. Porque Pedro mais na frente ele diz que vós não fosse resgatado da vossa vã maneira de viver com prata e com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O valor de uma alma, meu irmão, não tem preço, não tem ouro, não tem prata nesse mundo que paga o valor que tem uma alma, porque o valor dessa alma foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22 diz: aquele que tem sede venha e beba de graça da água da vida que está no céu. Estava falando da salvação, estava falando de Cristo Jesus de graça. Jesus ele não pregou o evangelho cobrando nada de ninguém. Jesus não salvou, não libertou, não curou cobrando nada de ninguém. Uma coisa é você querer ajudar a obra de Deus, ajudar os homens de Deus, as mulheres de Deus com amor no seu coração, com a oferta voluntária, né, com os seus dízimos, para ajudar a obra de Deus voluntariamente. Paulo disse: nem por força nem por violência, mas por amor. Que cada um contribua segundo o desejo do seu coração, segundo as suas posses, não por obrigação, nem por maldições jogadas, onde muitos têm dito que se você não der o dízimo, não der a oferta, você vai para o inferno, você está condenado ao inferno. E se nós lermos a palavra de Deus, como está falando aqui, dos falsos mestres, eles só visam o bem que aquela ovelha pode dar, e não a salvação daquela ovelha. Porque um ser humano, uma alma,
é muito mais valioso do que qualquer dinheiro, qualquer prata, qualquer ouro, meu irmão. Porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus deu a sua vida por ela. Então que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que você não perca as bênçãos de Deus na sua vida por nada. E que você se arrependa de estar levando um evangelho falso, um evangelho mentiroso, para se auto-beneficiar, né, das almas, das ovelhas, ao ponto de não olhar para a ovelha, para a alma com o amor de Cristo, o perdão de Cristo. Porque para entrar no céu, meu irmão, e ter a vida eterna com Cristo, só basta você aceitar Jesus como Salvador, obedecer a sua palavra, guardar seus mandamentos e perseverar até o fim, até o dia que Jesus lhe chamar, ou o dia que você for arrebatado ao encontro de Cristo nos ares. E este dia e hora ninguém sabe, mas nós cremos que a palavra está falando aqui, que nós devemos ter cuidado com os falsos mestres, né? Aqueles que usam a palavra de Deus para se auto-beneficiar e não para ganhar almas para o reino dos céus. Porque para Jesus pegava para os pobres, né? Jesus visitava as aldeias, estava chamando rico, pobre ao arrependimento dos pecados. Não era só porque alguém tinha algo financeiro para dar que Jesus libertava e abençoava, não. Ele veio salvar aqueles que se havia perdido. É o rico, é o pobre, não importa, é o grande, é o pequeno. Ele tem que ter a consciência que se ele não aceitar Jesus como Salvador da sua vida e se arrepender dos seus pecados, como ele falou para Nicodemos, é necessário vos nascer de novo, da água e do Espírito. É necessário você se arrepender dos seus pecados, se batizar nas águas. É necessário você participar do corpo e do sangue de Cristo, Nicodemos, para você ter direito à vida eterna. E Nicodemos perguntou para Jesus: Senhor, será que eu tenho que nascer de novo? Tornar o ventre da minha mãe nascer de novo? Jesus disse: não, Nicodemos. É necessário você nascer da água e do Espírito, se arrepender dos seus pecados para ter a vida eterna comigo. E hoje nós temos visto um evangelho onde as pessoas valorizam as outras só pelo que elas têm financeiramente e não olha para aquela alma que está ali aflita, desesperada, humilhada, aquele que está encarcerado, aquele que está nos vícios, jogado, sujo, imundo pelas calçadas, pelas ruas, aquele que está lá no hospital em estado terminal, ou até mesmo em casa, desenganado já, onde a medicina diz que não há mais jeito, né? Aqueles que não têm nenhum centavo para ofertar à igreja, né? Como aquela viúva pobre, tirou 2 moedinhas e ofertou lá no altar onde Jesus, lá no gasofilácio, né? Que era a urna onde ficava. Jesus olhou para ela e abençoou ela pelas 2 moedinhas que ela ofertou. Porque o olhar de Cristo é totalmente do olhar do falso mestre. O falso mestre, ele só visa o que a pessoa tem. E Jesus não, ele visa o que aquela alma está precisando dele, que é a salvação, a cura, a libertação. E por amor a Cristo, a obra de Deus, aquela criatura, aquela pessoa, ela vai ajudar a obra, de acordo com suas posses. Dentro das suas posses, ela vai ajudar a obra de Deus. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, a sua família. Quero orar agora por você, para que Deus abra seu entendimento, para que você tome muito cuidado com os falsos mestres, né? Aqueles que pegam a palavra de Deus para se auto-beneficiarem e esquecem de ganhar almas para Cristo, para o reino de Deus. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, meu Deus, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, a vida
da minha esposa, a vida da minha mãe, da minha irmã, dos meus irmãos, do meu filho, da sua família. Oro por cada um dos meus familiares, Pai, abençoe os que estão perto, que estão longe. Abra o entendimento dele, livra eles dos falsos mestres, ó Deus. Oramos por aqueles que se encontram enfermos, aflitos, desesperados, Pai, doentes, desenganados no leito do hospital, em casa. Visita eles, Espírito Santo, salvando, libertando, curando. Visita, meu Deus, os encarcerados que estão lá dentro dos presídios. E só o Senhor Jesus pode curar, libertar aquela alma, aquela vida. Meu Deus, mudar o caráter daquela pessoa, libertando ela da vida imunda, da vida errada. Oramos, Pai, pelos desempregados, pelos endividados, por aqueles que se encontram na mão dos agiotas e não têm como pagar, estão sendo ameaçados de morte. Meu Deus, abra as portas, ajuda, Senhor, eles. Pai nosso, ajuda, Pai. Nos livra dos enganadores, dos perversos. Nos livra do homem mau, sanguinário e violento. Aquele que apressa seus passos para derramar os sangues inocentes. Nos livra, Pai, daqueles que vêm até nós vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Nos livra deles, meu Deus. Como o Senhor mesmo falou, acampa teu anjo ao nosso redor, ao redor da nossa família, dos nossos amigos, abençoando eles. Como o Senhor Jesus disse, vós errais por não conhecer as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna. Então, meu Deus, nos capacita, nos ensina, Senhor, a te amar, a te adorar acima de tudo e de todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor te dê um sono tranquilo, uma noite em paz. Uma semana que está iniciando de muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Que grandes notícias abençoadas, boas notícias eu determino, venha chegar na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amigos, irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Os amigos do Facebook, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, né? @PR João Maria, dê lá um gostei lá, toca no sininho para receber as nossas orações, a palavra, né? O jejum em prol da sua vida, da sua família, para que Deus venha te abençoar mais ainda, cada dia mais, em nome de Jesus. Que Deus venha abrir portas extraordinárias na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus, tenha uma boa noite, um sono reparador, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.